A polícia investiga o motorista de uma van escolar. Ele é suspeito de estuprar e matar uma jovem de 15 anos na cidade de Catuípe, no noroeste do estado. O corpo da menina foi encontrado em uma área de mata nesse fim de semana. Temos a reportagem. Vai prestando atenção que na sequência aí tem outros 2 fatos sobre feminicídio no Rio Grande do Sul. Foram 3 casos em menos de 48 horas. Vai acompanhando aí. Maria Eduarda Zambon, de 15 anos, foi velada em Catuípe, no interior gaúcho. Ela desapareceu na sexta-feira. O corpo foi encontrado no sábado em um matagal na localidade de Santa Terezinha, a poucos quilômetros da cidade. Eu machucado no pescoço, nos dedos, não tem muito o que falar. Eu pedi para Deus e justiça de Deus. Segundo a polícia, o corpo da menina tinha sinais de asfixia. Uma perícia vai apontar se ela também foi vítima de violência sexual. O principal suspeito é um homem de 52 anos. Ele é motorista de transporte escolar terceirizado do município e levava Maria Eduarda para a escola todos os dias. Foi localizado o veículo no interior do município, a cerca de 25 quilômetros do centro, e perto dele uma mochila. O principal suspeito foi visto pedindo ajuda numa residência e conduzido até o hospital de Ijuí. Para o delegado que investiga o caso, o crime foi premeditado. A gente sabe que porque ele não foi transportar os alunos aquele dia no município do interior, ficaram sem transporte. Foi com o carro particular dele às 6 da manhã buscar adolescente, que na inocência entrou, né? Já tinha confiança há anos, já prestava esse serviço para o município. Aí ela não voltou de tarde para o colégio, a família começou a procurar, cidade pequena, entrou em Polvorosa, foram na delegacia, fizeram o registro. Testemunhas começam a ser ouvidas nesta segunda-feira. O inquérito tem 30 dias para ser concluído. Se não tiver justiça, não adianta nada, né? Em Caxias do Sul, mais um caso de um feminicídio. Uma jovem grávida foi morta a tiros e facadas pelo companheiro. Ele também atirou na filha e na avó. As duas seguem internadas. Segundo o Hospital Pompeia, em Caxias, a idosa o estado de saúde dela é grave. Vamos acompanhar. Sentimento de revolta e consternação no velório de Tailine Correia. A jovem de 22 anos estava grávida de 5 meses e dizia para a família que estava feliz. Falei com ela estava super feliz no dia que eles souberam. Eles mandaram perguntando assim: madrinha, você sabe, adivinha se vai ser o Gabriel ou a Emanuele? O crime aconteceu na madrugada de sábado nesta casa, aqui no bairro Mariane, em Caxias do Sul. Vizinhos ouviram os disparos e os gritos de socorro e chamaram a polícia. Depois dos tiros, então, foi os gritos dela pedindo socorro. E a criança. Rafael Souza dos Santos, de 25 anos, matou a companheira a tiros e facadas. A filha da vítima, de 4 anos, e a avó dela, de 81, que estavam na casa, também foram atingidas por disparos. Ele também confessou que realmente descarregou, a arma e recarregou por outras 2 vezes. O homem permaneceu no local e foi preso em flagrante. Rafael deve responder por feminicídio, 2 tentativas de homicídio, além de tráfico de drogas e posse de arma com numeração raspada. Segundo a polícia, em depoimento, ele alegou estar sob efeito de drogas e ter tido uma crise de ciúmes. Eles já vinham tendo alguns desentendimentos conjugais há algum tempo, travando algumas discussões, e que nessa noite ele acabou ficando com bastante raiva e sacando a arma. A criança e a idosa estão internadas no Hospital Pompeia da cidade. A filha passa bem, já a avó está em estado grave. Como é que tu vai imaginar uma coisa dessas? E ainda mais, assim, na família dos outros a gente vê, mas na da gente. Olha, em Carlos Barbosa, mais uma mulher foi morta a facadas pelo namorado na frente dos 2 filhos. Olha a foto da vítima aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse outro caso aí, tá? Bem, para falar desse tipo de crime, eu recebo aqui no estúdio a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado, delegada Tatiana Bastos. Delegado, muito obrigado pela sua presença no SBT Rio Grande. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. 3 casos em menos de 48 horas. O que a senhora, como pessoa que investiga os casos, como profissional que investiga os casos e que tem acesso a estatísticas, depois que criou-se o crime de feminicídio, as mulheres passaram a se encorajar mais? Enfim, o que explica essa explosão, digamos assim, de violência contra a mulher? Bom, boa tarde.
É exatamente isso. Quanto maior visibilidade a gente dá a esses casos, quanto mais a gente debate, discute as questões da violência de gênero, a tendência é que esses indicadores eles aumentem. Então, que as mulheres procurem mais os órgãos policiais, denunciem mais essas ocorrências. O crime de feminicídio ele não é um crime novo, na verdade, conceitualmente ele já existe há muito tempo, mas como um tipo penal, ou seja, como uma qualificadora do delito de homicídio, ele existe desde 2015, março de 2015. E de lá para cá nós tivemos eles em queda por algum tempo. Ano passado tivemos sim um aumento, mas este ano, se nós compararmos esses primeiros 2 meses desse ano a 2018, nós tivemos já uma queda de 50%. Dados da própria Polícia Civil apontam que 7 em cada 10 casos de feminicídio registrados no Rio Grande do Sul, em 7 desses 10 casos, as vítimas não tinham registrado ocorrência contra os agressores anteriormente. Ou seja, ainda há talvez um universo, uma amostra de mulheres vítimas que não tiveram a iniciativa de ir à delegacia ainda, o que esse dado aponta, não é? Exatamente. Então a gente há uma timidez, há um medo por vários motivos. Isso. Na verdade, isso faz parte do próprio ciclo da violência. Nós sabemos o quanto é difícil para as mulheres denunciarem seus maridos, companheiros, seus filhos, que são os grandes agressores. Hoje, 87% dos agressores são maridos e companheiros, são as relações atuais. Os feminicídios, a grande motivação dele é justamente quando a mulher resolve romper o relacionamento. Então, por mais que a gente imagine que é por ciúme, por traição, esses não são os maiores motivadores, e sim a insatisfação daquele agressor quanto ao término do relacionamento. Ou seja, a posse, que ele não tem mais. Exatamente, ele não confere ainda autonomia à sua mulher, à sua parceira, para romper o relacionamento. Mas o que nós percebemos, e esses estudos da Secretaria da Segurança Pública revelam, é que a grande maioria das mulheres, 72% das mulheres vítimas de feminicídio na forma consumada, jamais tinham denunciado seus agressores. Então essas são as que estão mais vulneráveis e mais propensas ao agravamento da violência. Ou seja, são mulheres que dependem do marido economicamente, sentem por ele um grande amor, um sentimento, uma paixão. Elas relatam isso? Não. Olha, ele quando tá bem, quando não bebe, ou quando não fuma, não cheira, ou não tá irritado, é excelente pessoa. Aí quando bebe, enlouquece, ou quando cheira, enlouquece, ou quando o Grêmio perde, ou quando o Inter perde, fica um louco dentro de casa. São esses relatos? Também, na verdade, inúmeros fatores vão fazer com que essa mulher demore muito tempo a tomar a decisão e buscar ajuda policial. O medo de represálias, claro que está muito presente, a existência de filhos, né? Aquele companheiro que muitas vezes subestima, diminui a autoestima daquela mulher, a desqualifica enquanto mulher, um sofrimento já aprendido, mulheres que vieram de relações violentas, isso aparece bastante nas ocorrências policiais. Em relação ao abuso de álcool e outras drogas, isso aparece como um pano de fundo em quase 80% dos casos, mas a gente costuma dizer que esse não é o motivador. E sim, claro, não é o gatilho. Mas muitas vezes, claro, quando o homem está sem o freio, né? Sim. Está sob efeito de alguma substância psicotrópica. É a gota d'água ali, né? Exatamente. Ou de álcool, no caso. Essas insatisfações, esses conflitos cotidianos podem sim aumentar e desembocar muitas vezes na violência letal, que é o feminicídio. E se ela fala, não bebe, tá bebendo muito, aí parece que é provocar mais ainda, né? Mas na verdade precisa denunciar, né? Claro. A gente percebe que quando a mulher procura uma delegacia, ela tem uma série de instrumentos e mecanismos de proteção. A gente traça um verdadeiro plano de segurança para aquela mulher, então não é só a medida protetiva de urgência, mas vários encaminhamentos para uma rede de proteção que podem dar suporte, fortalecer e garantir a integridade física e psíquica das mulheres e seus filhos, né? Vimos casos aí recentes no estado em que, inclusive, familiares também foram vítimas desse feminicídio. Em Porto Alegre isso também acontece. Vamos assistir a reportagem que ficou pronta agora sobre o terceiro caso. É o crime lá em Carlos Barbosa. Nossa equipe esteve lá em Carlos Barbosa agora pela manhã e acompanhou esse feminicídio que ocorreu por lá. Vamos ver. A polícia na frente da casa da família não é exatamente uma novidade. Ainda na quinta-feira, uma viatura havia sido chamada para conter mais uma briga do casal. Era seguido todas as noites. Era praticamente toda semana. Briga e briga. Daniela Mazagão, de 38 anos, vivia com o marido, Augusto Marque, de 39, e os 2 filhos, o mais velho fruto de outra relação, nesta casa do bairro Planalto, em Carlos Barbosa. No domingo, a Brigada Militar chegou tarde demais. Primeiro chamado foi para o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU.
foi possível visualizar algumas perfurações na região do tórax e membros superiores, a região de braço e antebraço, mas de maior gravidade, principalmente a região do tórax. A briga começou dentro de casa e veio para a rua. Aqui o agressor desferiu os primeiros golpes em Daniela. Desesperada, ela tentou fugir, mas o homem continuava esfaqueando. No chão ficou um rastro de sangue na tentativa dela de fuga. E o detalhe, os 2 filhos da vítima testemunharam essa cena de horror. Crianças em desespero, a mãe dele também que está no leito de cama. Todo mundo em desespero total, né? Daniela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de atacar a esposa, Augusto fugiu para um mato próximo à casa. Ele se entregou à polícia nessa manhã. E nós temos outras diligências que ainda estão sendo feitas. Nós estamos saindo agora, daqui a pouco, para buscar ainda mais algumas informações e eventualmente algumas provas do fato que gerou a instauração desse inquérito policial pelo crime de feminicídio. A delegacia de Carlos Barbosa oferece atendimento diferenciado a mulheres vítimas. Para nós é importante fazermos essa verificação para sabermos até onde o que fizemos foi bem feito, o que temos que melhorar em termos de rede, tanto aqui em Carlos Barbosa como em Garibaldi, um serviço de atendimento às vítimas da violência doméstica, que ele é uma boa referência em todo o Estado. Bem, continuamos com a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado, delegada Tatiane Basca, que está conversando com a gente aqui sobre esses casos, enfim, esse assunto tão determinante. Delegada, sinais violentos não podem ser desprezados pela mulher antes das agressões. Ela conhece, às vezes, o companheiro, se empolga, vamos morar junto. Namoraram o quê? 6 meses, já estão morando juntos. Não se conhecem, né? Estou fazendo um caso hipotético aqui, creio como repórter, pelas reportagens que eu já fiz, que é bem comum de acontecer isso. Não sei a proporção, se é mais, se é menos. Já vamos morar juntos, vamos, até para minimizar gastos, os dois pagam aluguel, vamos pagar um aluguel só, eu tenho filho, não tem problema, tá? Tem criança pequena, tá. Aí já começa a acumular. Qual é o elemento chave, assim, que a mulher... não vai dar certo isso. O que a senhora acha que mais pesa, assim, nessa observação que a mulher tem que ver antes de tomar uma atitude errada de morar com um cara que, mediante qualquer desses elementos facilitadores, acaba se tornando aí um feminicida? Um agressor, né? Um agressor. É importante que se diga que por mais que o feminicídio muitas vezes seja o primeiro ato de violência que chega ao conhecimento do poder público, o primeiro ato notificado, nunca se começa uma violência de gênero com a máxima expressão dessa violência, que é o feminicídio. Começa devagarinho, né? Exatamente. Então, muitas vezes começa de maneira bastante sutil, de forma que as mulheres, inclusive, demoram a se perceber vítima de violência, violências psicológicas, violências morais, xingamentos, atos de controle, maus tratos emocionais. Então, tudo aquilo que desqualifica a mulher, violência verbal, ele vai se agravando lentamente, muitas vezes chega na fase já da explosão, de uma agressão física, uma violência sexual. É importante que se diga que todas as formas, né, todas as práticas sexuais não consentidas, ainda que dentro de um relacionamento, configuram violência sexual, e isso já demonstra um potencial de poder, de agressividade, exercício de domínio por parte daquele agressor, até que chega, assim, vai evoluindo até chegar em um feminicídio. Então a mulher tem que estar muito atenta, é importante que ela procure, né, muitas vezes conversar com alguém que possa lhe orientar, que possa lhe acompanhar, porque a gente sabe como é difícil para a mulher sair sozinha desse ciclo, para que a gente possa de fato inibir a progressão desses crimes. Tem mais uma pergunta sobre essa questão aqui, ó, pulverização dos smartphones, popularização das redes sociais, aí temos novos amigos, centenas de novos contatos virtuais, fotos, likes, bate-papos, assédio, né? O cara manda mensagem ali, enfim, isso já é uma fábrica de encrenca dentro de casa. Existe alguma coisa específica a respeito disso? Na verdade, algum indício? Muitos agressores, inclusive, proíbem as mulheres de terem redes sociais, muitas até de terem telefone. É muito comum nessas violências a destruição do aparelho celular, ou que ele se aproprie daquele aparelho celular dela, porque muitas vezes ela fica muito tempo em rede social. É claro que isso são atos de controle, são atos abusivos, né? A gente não pode legitimar esse tipo de conduta, mas claro que nessa... Até será que se ela quiser controlar o dele também, aí vai ser um problema, problema, exatamente. Mas a gente percebe sim, o fato da mulher estudar fora, trabalhar fora, ou ficar muito tempo em rede social,
ter uma rede de amizades, tudo é motivo para um agressor, um homem que já tem esse perfil abusivo, acabar muitas vezes perdendo o controle e praticando atos de violência. Vamos sublinhar aqui os canais de proteção que as mulheres no Rio Grande do Sul possuem hoje. Tem delegacias da mulher especializadas em quantas cidades? Como é que ela faz uma cidade que não tem uma delegacia especializada? Porque você vai chegar na delegacia, vai ter um homem lá, às vezes é um brutamonte, o cara tá aqui e está totalmente insensível à demanda daquela mulher vítima, que já chega ali fragilizada, né? O ideal seria, evidentemente, que cada grande cidade gaúcha tivesse, né? Mas, enfim, não chegamos lá ainda, né? Ainda não. Temos 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher no estado, mas é importante que se diga que qualquer delegacia de polícia pode e deve fazer todo, não só o registro, mas todo o encaminhamento e todas as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então esse é um compromisso não só da mulher, até porque a gente já frisou aqui na nossa conversa a dificuldade que é para a mulher sair do ciclo. No Brasil, em média, 10 anos é o tempo que a mulher tolera atos de violência até conseguir chegar a uma delegacia de polícia. 10 anos? 10 anos é a média brasileira. Então é importante que todos nós, enquanto sociedade, possamos assumir esse papel. Temos canais de comunicação, além da delegacia de polícia, que seria aquela ocorrência feita pessoalmente pela própria vítima ou por alguém, né, algum familiar que tenha conhecimento da ocorrência. A gente tem alguns disque denúncia, ou seja, que aceita inclusive as denúncias anônimas. Não precisa nem se identificar. Um vizinho, um familiar que presencia ou ouça atos de violência pode fazer essa denúncia pelo Disque 180, que é uma central nacional de atendimento à mulher em situação de violência, para informações, orientações e também denúncias. E no nosso estado, o Disque 181. Isso chega muito rápido às delegacias de polícia que têm a atribuição para poder fazer a investigação e dar toda a proteção que aquela mulher e seus filhos merecem. Muito bem. Obrigado, Tatiane Bastos. Obrigado pela presença das PTU Rio Grande. Bom dia trabalho a todos. para a senhora. Muito obrigada.